amados. Vamos começar agora o segundo episódio da série 7 Cartas do Apocalipse. No primeiro episódio nós falamos de Éfeso, da carta direcionada a Éfeso e da carta direcionada a Esmirna. Hoje nós vamos falar de Pérgamos e Tiatira, né? Iniciando, dando continuidade à nossa série 7 Cartas do Apocalipse. E Pérgamo, segundo a corrente teológica, né, a qual nós temos mencionado, ela representa o período da história da igreja depois de Cristo de 313 a 590, né? E ela, nessa corrente teológica, é considerada como a igreja mundana, né, por causa de alguns aspectos que encontramos nela, né? E a mensagem central desta carta é o texto, o versículo que diz: tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, arrependa-te, né? Uma advertência de Jesus. Lembrando de ter sido escrita por João, nós acreditamos que ela foi ditada pelo próprio Jesus, já ressurreto, né? Na visão que João teve no Apocalipse. Então aqui, né, a mensagem central, né, que é arrependa-te, né, esses que seguem a doutrina de Balaão. E aqui vamos estar lendo, né, essa carta para entendermos algumas coisas melhor. Aqui Apocalipse 2, a partir do versículo 12, que diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, né? Então vemos aqui que Jesus, ele se apresenta à igreja mundana como o Cristo glorificado que maneja a espada dividindo a igreja no mundo, ou seja, separando o joio do trigo. A espada de Cristo, ela serve para podar, para você poder dar mais frutos, mas também para cortar e lançar no fogo aqueles que não estão de acordo com a tua palavra. Então aqui Jesus, ele se apresenta dessa forma, aquele que tem a espada, que tem o controle para poder separar, né, um dos outros, o joio do trigo. E aqui sobre Pérgamo, né, a cidade, Pérgamo era a capital romana das províncias da Ásia, quando João teve essa visão do Apocalipse. Na cidade estava o grande altar de Zeus, o chefe das divindades gregas. Em sua redondezas ficava o elegante templo dedicado a deus Atena. Fora dos muros da cidade, localizava-se o santuário ao deus da medicina, né? Que é o Esculápio, que ostentava como símbolo uma serpente. Ou seja, a cidade, ela era dominada, né, por falsos deuses, uma adoração imensa a falsos deuses. E isso explica por que Jesus fala: você habita no meio onde está o trono de Satanás, por causa dessa grande idolatria que tinha ali na cidade de Pérgamo, né? Mas continuando aqui na carta, voltando para a carta, melhor dizendo, Jesus, ele cita algumas qualidades desta igreja, né? Qualidades importantes, né? A qualidade é: retém o meu nome
e não negaste a minha fé. Nós vemos que esta igreja, ela com tudo isso, mesmo habitando num ambiente onde a adoração a outros deuses, a falsos deuses, era muito forte, ela manteve, não negou a fé e retém o nome de Jesus Cristo. Ela defendeu o nome de Jesus Cristo. Esta é a qualidade dessa igreja. E defeitos. Tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, né? Que levava o povo à fornicação, né? E também a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, houve uma seita, né, chamada os nicolaítas, num certo período da história, e eles pregavam que você podia fazer uma série de coisas que não tinha nada a ver, né? E isso Jesus reprova, essas doutrinas falsas que vão ao contrário do ensinamento da sã doutrina, da Bíblia, da palavra de Deus. E aqui chega um pedaço, Jesus ele chama essa igreja ao arrependimento, né, adverte, e vai para ouve o que o Espírito diz à igreja, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que venceu, darei de comer do maná escondido e um novo nome, que nenhum homem conhece senão aquele que recebe. Aqui Jesus diz que ao que vencer comerá o maná escondido, né, e receberá uma pedra branca com um novo nome. Maná significa algo desconhecido. Né? Quando permanecemos fiel e nos alimentamos dos desejos da carne, não nos alimentamos dos desejos da carne, Jesus promete nos dar de sua própria natureza, o alimento que verdadeiramente te alimenta, o maná escondido, algo inédito. E aqui algo interessante sobre a pedra branca, porque a pedra branca tinha várias utilidades nos tempos bíblicos da igreja primitiva. Era usada como uma nova identidade para novos cidadãos, bem como para indicar a inocência de uma pessoa. Também era dada a escravos libertados, como prova de sua liberdade. Presta atenção nisso. Usava pelos os romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Era entregue aos vencedores de corridas, de competições, de batalhas. Também era entregue a pessoas que eram bem-vindas em uma residência, em sua casa, que dava uma pedrinha branca. Sabendo dessas informações do significado da pedra branca, vamos olhar para a cruz, né? Porque na cruz Jesus, no ato da cruz, ele nos deu uma nova trajetória de vida, nos justificou, nos libertou, nos deu um passaporte para o maior evento de toda a história, as bodas do Cordeiro nos céus, no lar celestial, e nos fez mais que vencedores no ato da cruz, e também nos fez bem-vindo em seu lar. Então, a pedra branca, né, Jesus, nós vamos receber uma pedra branca, e com essa pedra um novo nome, uma nova identidade, né, a prova da justificação de Cristo. Aqui vamos encerrar esta primeira carta, esta terceira carta, né, mas a primeira dessa aula de hoje, que é a carta de Pérgamo. E vamos iniciar aqui a carta agora sobre Tiatira, a quarta carta. Vamos ver aqui o que temos a aprender com esta carta aqui de Tiatira. Tiatira, ela representa, nessa corrente teológica, de 590 a 1517, um longo período, né, da igreja após Cristo. E a mensagem central é: tolera Jezabel. Era um grande defeito dela. E Jesus se apresenta, vamos ler aqui na carta, a terceira carta. E ao anjo da igreja, Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o amor, e o serviço, e a fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos,
para que fornique e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependes, se arrepende da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Vamos ler só até aqui? Então, essa igreja, né, Jesus se apresenta para a igreja corrupta, ela é conhecida como a igreja corrupta, como o juiz com os olhos como chama de fogo. É um juiz que julga, que tem todo o poder e toda a autoridade para julgar, né, a sua igreja, né, como o Deus de justiça, o Deus justo, que vai julgar a igreja naquele grande dia. E aqui algo interessante sobre a cidade é que cada uma de suas associações comerciais era dedicada a um patrono ou uma patrona divinos, cujos eventos sociais centravam-se na adoração desses deuses. A pressão para que os cristãos participassem desse estilo de idolatria de vida, tanto por razões econômicas como por razões sociais, era grande. Ou seja, tinha grandes eventos, né, grandes oposições que, né, incentivava a igreja de Cristo, separada por Cristo, para participar dessas festas pagãs, desses eventos, né, até por causa do comércio, né, eles entrarem, né, neste costume ali do povo para se beneficiar economicamente, né, com os comerciantes, os cristãos comerciantes, no caso, eles tinham essa proposta mundana, né, terrível, invertida do inimigo para participar. E nos dias de hoje nós vemos muito isso, né, determinados eventos, festas pagãs, coisas que, né, vão contra os princípios bíblicos, mas por necessidade econômica muitos deixam ir, né, e participam desses eventos. E essa igreja, com tudo isso mesmo, ela tinha qualidade porque ela tinha o amor, o serviço, a fé e a paciência. Ou seja, né, elas tinham uma fidelidade, ela tinha amor. Diferente de Éfeso, elas produziram obras maiores do que o início. Elas eram uma igreja que estava prosperando no serviço, na fé, na paciência e no amor, que são atributos, são frutos do Espírito Santo. E isso tinha forte naquela igreja, né, na igreja de Tiatira. E como defeito, né, ela tinha: tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas ensina e engana meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Né, ela tinha como defeito os que toleravam Jezabel. Jezabel, que é uma figura do Antigo Testamento, a qual levou o povo a cometer idolatria contra Deus, né? Trair, né, o relacionamento do povo com Deus, né? A idolatria, a prostituição, né? A que se prostituir com outros deuses, né? Então Jezabel é esta figura, e ali também estava acontecendo isso, e alguns estavam cedendo, e Jesus manda eles se arrepender, voltar, deixar isso de lado e ficar somente no amor, no serviço, na fé e na paciência, que são frutos do Espírito, né? E não ceder aos frutos da carne, a qual era introduzido por essa, né, força, qual aqui diz sobre Jezabel, né? Esta força que levava, essa falsa doutrina que levava o povo a ceder às vontades da carne. Então, esse foi o segundo episódio da série 7 cartas do Apocalipse, e nós vamos no terceiro episódio, já indo para a reta final, onde nós vamos falar de Laodiceia, né? E vamos falar sobre o ambiente atual que nós estamos vivendo. Mas eu te espero ainda na terceira aula, onde nós vamos falar sobre umas 2 igrejas que antecedem, né, a igreja de Laodiceia, que é a última, para nós podermos finalizar essa série. Então, continue conosco em cada episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, assista, falando sobre Éfeso e sobre Esmirna, e vamos crescer como igreja do Senhor e fazer a diferença nesta terra. Amém? Graça e paz.